A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar uma palavra aos nossos corações. E a palavra se encontra na carta que Paulo direciona aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Por isto também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículos muito conhecidos, mas só existe um homem que separou a história do antes e o depois. O nome desse homem é Jesus. Esse mesmo que Paulo fala com tanta maestria, com tanta sabedoria. Ele diz que nós precisamos ter esse mesmo sentimento que Cristo teve, né? Mesmo sentimento. Que sentimento é esse que Cristo teve, que nós precisamos ter? Do homem que dividiu as histórias do antes e depois, do homem mais importante das nossas vidas, o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas que sentimento é esse que ele teve? Vários sentimentos se destacam aqui nessa passagem. Primeiro, o amor de Deus para conosco, pois o próprio João define isso com muita clareza. Ele diz que Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, se doou para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja distanciado de Deus, mas tenha oportunidade de vida eterna. Então, que amor é esse? Que sentimento é esse? É o sentimento de reconciliação, de amor, né? de doar-se. Era o sentimento de Cristo para conosco. E aqui ele fala da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, sendo em forma de Deus, ou seja, Deus não teve por usurpação ao ocupar aquele cargo, aquela posição, sem igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, ele se tornou como servo, fazendo-se semelhante aos homens, com os mesmos desejos, com as mesmas fraquezas, com os mesmos medos, incertezas. Só a diferença de Jesus Cristo para com os homens é que ele não pecou, é que ele é perfeito, é que ele cumpriu, é que ele venceu, é que ele alcançou, ele conseguiu ter uma performance perfeita para conosco. Está entendendo, meus irmãos? Então Cristo, Jesus, na forma de homem, não era como nós pecadores. Era uma performance perfeita, uma performance admirável, digamos assim. Uma performance que se nós olhássemos e olhamos para essa performance, temos que tomar como exemplo. Ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de dedicação, ele tinha uma vida de ensino, ele tinha uma vida admirável pelas pessoas, porque era acompanhada de doutrinas bíblicas que confrontava exatamente a religião, que confrontava exatamente o comodismo da religião, as estratégias da religião para simplesmente sobrecarregar as pessoas, obrigar as pessoas a fazer as suas atividades. O evangelho que Cristo trouxe
As palavras de Cristo aqui não é algo sobrecarregado, era simplesmente o alívio dessas cargas, mas não deixando claro que não seria fácil, teria dificuldades, teria as lutas, as adversidades, mas que Ele estaria nos ajudando. Então, que exemplo maravilhoso, meus irmãos. Aí ele continua, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ou seja, obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados e nos oportunizou então o direito de vida eterna, para que todo o quê? Olha o que diz aqui o versículo mais à frente. Olha o que diz o versículo. E por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, ou seja, que dividiu a história do antes e depois, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E o versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então aqui Jesus, o nome de Jesus precisa ser divulgado entre as nações. O nome de Jesus precisa ser anunciado entre as nações, porque só através de Jesus que nós obtemos vida eterna. Só através de Jesus nós obtemos a solução dos nossos problemas espirituais, físicos, emocionais. Só através de Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Só através de Jesus nós obtemos as respostas para as nossas dúvidas. Então confie no Senhor Jesus. Acredite na sua palavra. Obedeça a sua palavra. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Honre a palavra do Senhor. Aonde você estiver, honre ao Senhor Jesus. Seja um exemplo. Obtenha essas informações e pratique em nossas vidas, porque não adianta você ter o conhecimento da palavra se ela não faz parte da sua vida, não é praticada pela sua vida. Precisamos absorver a palavra e praticar ela. Assim nós obteremos o sucesso, não para ter status, mas o sucesso da nossa caminhada, do nosso ministério até o final. Meus queridos irmãos, quero fazer uma oração para vossos irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, eu quero te apresentar, Senhor Deus, cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Deus, toca nos corações, faz a obra. Aquele que está triste, alegra. Aquele que está desanimado, anima. Aquele que está pensando em desistir, reanima, Deus, que ele não desista. Pai querido, aquele que precisa de um despertamento, Senhor, para voltar, Deus, a alegria de te servir, de estar na tua casa, de estar te adorando. Desperta, Pai, para que nós venhamos ter esse sentimento que o Senhor nos mostra através da sua palavra. Deus querido, assim eu te peço pelas pessoas que estão enfermas. Pai querido, cura as pessoas que estão passando por problemas psicológicos, problemas mentais, problemas interpessoais, Senhor, ou problemas de si mesmo, de reconhecimento de si mesmo. Seja repreendido em nome de Jesus todos esses problemas, essa pessoa possa se identificar com o Evangelho e o Evangelho se identificar com ela para a glória e louvor do teu nome. Assim eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.